Caminhoneiro encontra idosa em meio aos ratos. Então ele muda de vida ao ver a cena. Testemunho. Um caminhoneiro solitário, cansado da rotina das estradas, encontra uma idosa perdida e desamparada em uma estação quase abandonada, cercada por sujeira e ratos. A cena mexe profundamente com ele e desperta uma vontade inesperada de mudar sua vida. O que começa como um simples gesto de ajuda logo se transforma em uma jornada de transformação, onde ele vai descobrir muito mais sobre si mesmo, sobre a cultura local e sobre o verdadeiro significado da solidariedade. Se você está gostando dessa história, já aproveita para curtir o vídeo, deixar nos comentários de onde está assistindo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa trajetória incrível. Ao longo dos próximos meses, ele vai enfrentar desafios que o farão questionar sua rotina, sua liberdade e o que realmente importa na vida. Entre reviravoltas surpreendentes, decisões difíceis, momentos de vulnerabilidade, ele começa a construir uma nova realidade, cercado por uma comunidade que luta para preservar suas tradições e resistir ao abandono. Fique com a gente para acompanhar essa transformação gradual e cheia de emoção, onde cada conquista tem um preço e cada vitória é fruto de esforço e coragem. Você vai conhecer como a cultura local, as festas, a comida e a fé influenciam as escolhas desses personagens, e como a união pode transformar até os lugares mais esquecidos. Se inscreva para acompanhar essa história até o fim e não esquecer de deixar seu comentário, contando de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós. A estrada se estendia longa e cansativa à frente, com o sol já alto castigando o asfalto quente. O caminhoneiro, homem de poucas palavras e muitos quilômetros rodados, sentia o peso da solidão aumentar a cada dia. Era mais um dia na rotina implacável que consumia suas forças e que o levava, noite após noite, a parar em postos isolados e cidades esquecidas. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. Ao fazer uma parada para descansar e abastecer, ele notou um movimento estranho em uma estação de parada quase abandonada, na beira da estrada. O lugar era pequeno, com um ar pesado de descaso, lixo espalhado pelo chão, muros riscados e um cheiro forte de umidade misturado com algo que ele não conseguia identificar imediatamente. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma figura frágil, sentada no canto, quase invisível entre o lixo e os ratos que circulavam livremente. Era uma idosa, com roupas simples e gastas, o rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades da vida. Ela segurava um saco plástico, onde parecia guardar suas poucas posses. O caminhoneiro hesitou por um instante. A maioria das pessoas naquela região já havia aprendido a ignorar cenas assim, acomodadas ao abandono e à indiferença. Mas algo naquele olhar perdido o atravessou de forma inesperada. Ele se aproximou devagar. A visão dos pequenos roedores correndo ao redor da mulher não o assustava, mas revelava o quão vulnerável ela estava. Sem dizer uma palavra, ofereceu a ela um sanduíche que tinha comprado no posto e uma garrafa de água. A idosa aceitou com um leve sorriso, o que para ele foi mais do que suficiente para sentir que aquele momento não seria apenas mais uma parada na estrada. Nos dias seguintes, o caminhoneiro não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. A cena daquela mulher perdida em meio à sujeira e aos ratos o perseguia, mexendo com um sentimento que há muito tempo estava adormecido dentro dele, a compaixão. Ele começou a se perguntar quantas outras pessoas naquelas pequenas cidades estavam vivendo situações semelhantes, invisíveis para o mundo, esquecidas pelo próprio tempo. Mas não era só isso. Ao se interessar mais pela história daquela senhora, ele descobriu que ela carregava consigo um pedaço importante da cultura local, histórias que remontavam às tradições das festas populares, às crenças religiosas e à luta das comunidades para preservar suas raízes. Isso mexeu com ele, que sempre sentiu falta de algo mais profundo em sua vida. No entanto, a realidade não era simples. A estação de parada, lugar onde a idosa encontrava algum abrigo, estava ameaçada de fechamento. A prefeitura local havia decidido que aquele espaço não era mais viável para investimento e pretendia vender o terreno. Essa notícia trouxe uma nova urgência para o caminhoneiro, que sentiu que precisava agir para proteger aquele pedaço de história e humanidade. Ele tentou conversar com alguns moradores, mas encontrou desconfiança e resistência. Muitos já haviam desistido de lutar contra o abandono. Foi então que o caminhoneiro percebeu que não poderia fazer tudo sozinho. A partir desse momento, começou a buscar aliados,
pessoas que ainda acreditavam na força da comunidade e na importância de preservar o local. Entre esses aliados estava um jovem voluntário da igreja local, alguém que, apesar da pouca idade, carregava uma grande paixão por manter vivas as tradições e promover ações que fortalecessem a identidade do lugar. Juntos, eles começaram a planejar formas de mobilizar a comunidade, buscando meios legais e financeiros para tentar reverter a situação. Mas havia obstáculos. A burocracia para recuperar o terreno onde a idosa queria montar um pequeno viveiro de plantas medicinais era complexa. O terreno estava em nome de um parente distante, o que dificultava o processo de regularização. Além disso, a população estava dividida entre o desejo de mudança e o medo do desconhecido. Nesse momento, o caminhoneiro começou a sentir um conflito interno que crescia a cada dia. Ele gostava da liberdade da estrada, da solidão que lhe permitia pensar e seguir seu próprio ritmo. Mas, ao mesmo tempo, sentia que aquela conexão com as pessoas e com a cultura local lhe oferecia um sentido que ele não sabia que precisava. Essa dualidade o levou a refletir sobre sua própria vida, suas escolhas, aquilo que ele realmente queria para o futuro. A partir daquele instante, o homem que percorria quilômetros sem destino passou a se imaginar plantando raízes, cuidando do que era seu, enfrentando desafios que não podiam ser resolvidos sozinho, mas que valiam a pena pela transformação que prometiam. A idosa, por sua vez, passou a ser mais do que uma figura de necessidade. Ela virou símbolo de resistência e esperança. Sua história e seu desejo de preservar o legado cultural deram força para que a comunidade começasse a olhar para aquele espaço com outros olhos, como um ponto de encontro e de reencontro com suas próprias memórias. Foi também o início de um processo de aprendizado para o caminhoneiro. Aos poucos, ele passou a participar das festividades locais, descobrindo os sabores dos pratos típicos, as músicas e danças que animavam as noites e a fé que unia aquelas pessoas. Cada detalhe despertava nele uma sensação de pertencimento e alegria que ele não sentia há muito tempo. Em meio a tudo isso, o caminhoneiro começou a organizar o seu dia a dia de forma diferente, conciliando a vida na estrada com as demandas da comunidade. Esse equilíbrio não era fácil, e a solidão ainda vinha em certos momentos, mas ele já não se sentia sozinho. A amizade com o jovem voluntário e o laço com a idosa criavam uma rede de apoio que sustentava seus passos. O primeiro capítulo dessa jornada de transformação termina com o caminhoneiro olhando para aquela pequena estação de parada, que agora ganhava um novo significado para ele. Ali, entre o cheiro da terra molhada e o som distante da música de festa, ele sentia que algo muito maior estava começando, e que essa nova vida, cheia de desafios e descobertas, seria capaz de mudar não só o destino daquela mulher, daquela comunidade, mas também o seu próprio. Nos dias seguintes ao encontro, o caminhoneiro sentia uma inquietação que nunca havia experimentado antes. A imagem daquela idosa, sentada no chão da estação de parada cercada por ratos e lixo, permanecia viva em sua mente. Ele sabia que algo precisava ser feito, mas não sabia exatamente por onde começar. O mundo da estrada, onde tudo parecia previsível e controlado, agora se misturava com uma realidade cheia de incertezas e necessidades. O primeiro passo foi voltar até a estação, dessa vez com mais do que apenas um sanduíche. Levou água potável, algumas roupas que havia guardado e um cobertor para a senhora. A surpresa maior foi quando ela, com voz fraca, contou um pouco de sua história. Falava das festas da cidade, das procissões religiosas, das noites em que todos se reuniam para celebrar e se fortalecer. Revelava uma ligação profunda com o lugar, algo que ia além do físico. Era o espírito daquela comunidade que ela carregava consigo. O caminhoneiro sentiu-se tocado por aquelas palavras, mas logo veio o primeiro obstáculo. A estação estava em péssimas condições. Os poucos bancos estavam quebrados, o telhado vazava e o lixo acumulado dava espaço para os ratos. Para piorar, a notícia de que a prefeitura queria fechar o local estava cada vez mais concreta. Ele conversou com alguns moradores e percebeu que o abandono não era só daquele lugar, mas de toda a região. Muitos já haviam desistido, acostumados à ausência de investimentos e à falta de oportunidades. Apesar do cenário desanimador, o caminhoneiro decidiu que não podia simplesmente virar as costas. Com a ajuda da idosa, que conhecia muita gente da cidade, ele começou a fazer pequenos contatos. Explicava que aquele lugar poderia voltar a ser um ponto de encontro, um espaço de valorização da cultura local. A princípio,
As pessoas foram céticas, desacreditadas de que uma simples ação poderia fazer diferença. Foi então que um jovem da igreja local entrou em cena. Ele tinha o entusiasmo e a energia dos que ainda acreditam em mudanças, mesmo diante da dificuldade. Sua motivação era clara: preservar a memória e as tradições da comunidade e evitar que o que estava fosse apagado pelo descaso. Com essa parceria, os planos começaram a ganhar forma. Primeira tarefa: limpar a estação. Não era apenas uma questão estética, era simbólica. Mostrar que ainda havia vida naquele espaço, que ali ainda existia uma comunidade que queria resistir. Reuniram algumas pessoas dispostas a ajudar, conseguiram sacos de lixo e começaram o trabalho. O cheiro forte do lixo acumulado dava lugar a um frescor tímido da terra exposta, e o barulho dos ratos foi diminuindo conforme o ambiente melhorava. Enquanto isso, a burocracia tornava-se um desafio maior do que ele imaginava. O terreno onde a idosa queria plantar seu viveiro estava registrado no nome de um parente distante, e conseguir regularizar a situação parecia uma missão impossível. A papelada era extensa, as exigências complexas e a demora angustiante. Era uma verdadeira batalha contra o tempo e a falta de informação. O caminhoneiro, acostumado a resolver problemas práticos na estrada, teve que aprender a lidar com documentos, processos e autoridades locais. Esse processo revelou uma nova faceta de sua personalidade, a paciência e a persistência. Ele entendia que não poderia forçar as coisas, mas que cada pequeno avanço era uma vitória. Essa percepção trouxe um aprendizado importante, reforçando a ideia de que mudanças reais demandam esforço e dedicação. No meio desse turbilhão, a rotina do caminhoneiro começou a mudar. Ele ainda passava boa parte do tempo na estrada, mas as pausas para visitar a idosa e acompanhar o progresso da estação se tornaram sagradas. Em cada visita, sentia a transformação não só do espaço físico, mas também de si mesmo. Começava a enxergar o valor das pequenas coisas: o sorriso da senhora ao ver uma flor crescer no terreno, o aroma do café recém-preparado na casa simples dela, o som da música que vinha das festas que começavam a ser organizadas na comunidade. Entretanto, nem tudo era fácil. Um grupo de moradores que já havia perdido a esperança questionava a iniciativa, duvidando que aquele projeto pudesse prosperar. Eles se mostravam relutantes em investir tempo ou recursos em algo que parecia fadado ao fracasso. Esse descrédito gerava atritos, fazendo o caminhoneiro sentir-se sozinho em certos momentos, mesmo rodeado de pessoas. Esse conflito social refletia o grande desafio do protagonista: lutar contra o conformismo e o ceticismo, não apenas dos outros, mas também dentro de si mesmo. Por vezes, sentia vontade de desistir e voltar para a estrada, onde a vida era solitária, mas previsível. Porém, o vínculo que criará com a idosa e a comunidade o mantinha firme, mesmo quando o cansaço apertava. A partir desse ponto, a história ganhou novos elementos culturais. O caminhoneiro passou a conhecer melhor as tradições locais, as festas populares, as danças típicas, as rezas que envolviam a fé e a esperança das pessoas. Ele percebeu como esses elementos moldavam as decisões da comunidade, ajudando-os a enfrentar as dificuldades com coragem e solidariedade. Essa descoberta trouxe uma nova dimensão para sua jornada, que já não era só física, mas também espiritual e emocional. Foi em uma dessas festas que ele teve um momento marcante. Sentado em uma roda, entre música, risos e comidas típicas, sentiu uma conexão que há muito não experimentava. O cheiro da terra molhada após a chuva, o sabor da comida caseira, o calor das vozes ao seu redor. Tudo fazia sentir-se em casa, mesmo longe de tudo que conhecia antes. Aquela experiência sensorial o motivou a se aprofundar ainda mais naquele mundo que parecia tão distante da sua vida na estrada. Mas os desafios continuavam. O viveiro de plantas medicinais, sonho da idosa, ainda precisava de recursos para ser iniciado. O caminhoneiro passou a buscar pequenos financiamentos, a falar com comerciantes e possíveis doadores. Cada conversa era uma batalha contra o pessimismo, mas também uma oportunidade de aprender e crescer. Em paralelo, a relação entre ele, a idosa e o jovem voluntário se fortaleceu. As conversas se tornaram mais frequentes, as decisões mais compartilhadas, e o caminhoneiro percebeu que estava formando uma rede de apoio que o sustentava em suas escolhas. Essa conexão emocional o ajudava a enfrentar as dúvidas e as incertezas, mostrando que não precisava carregar tudo sozinho. Nos momentos de descanso, ele refletia sobre a mudança em sua vida.
Antes, a estrada era seu único mundo, o asfalto, seu único lar. Agora, ele começava a sonhar com um lugar onde pudesse semear algo que durasse além da sua passagem. Era um desejo novo, que trazia medo e esperança na mesma medida. O capítulo termina com o caminhoneiro contemplando o horizonte, sabendo que os próximos meses seriam decisivos. O caminho não seria fácil, e ele já havia sentido o peso dos obstáculos. Mas pela primeira vez, sentia que estava no rumo certo, não apenas para mudar o destino daquela idosa e da comunidade, mas para transformar sua própria história. As semanas que se seguiram foram de intenso trabalho e aprendizagem para o caminhoneiro. Ele sentia que aquela história estava ganhando uma força própria, puxando para um mundo que ele mal conhecia, mas no qual começava a se sentir parte. A conexão com a idosa, com o jovem voluntário e com os moradores que ainda queriam lutar pela estação de parada criavam um sentimento de esperança que parecia irradiar mesmo nos dias mais difíceis. A limpeza do espaço já estava praticamente concluída e agora o desafio era transformar aquele lugar em um ponto de encontro novamente. A ideia de montar um pequeno centro cultural que integrasse o viveiro de plantas medicinais, as tradições locais e a história da região começou a tomar forma. O caminhoneiro passou a agir como um elo entre os moradores e as autoridades, mediando reuniões, tentando convencer as pessoas da importância de investir naquele sonho. Contudo, não demorou para surgir um novo obstáculo. Um grupo influente na cidade, com interesses econômicos contrários à preservação do espaço, passou a fazer pressão para que a venda do terreno fosse concretizada rapidamente. Eles tinham planos para construir algo moderno, mas que não respeitava a memória e a cultura locais. Esse conflito trouxe uma tensão palpável para a comunidade, dividida entre o progresso imediato e a preservação de suas raízes. O caminhoneiro percebeu que, para enfrentar essa situação, era necessário mais do que boa vontade e disposição. Era preciso organização, estratégia e união. Com a ajuda do jovem voluntário, passaram a mobilizar reuniões públicas, convidar líderes comunitários, religiosos e pessoas influentes para debater o futuro do espaço. Aos poucos, a mobilização ganhou força e as vozes que defendiam a preservação começaram a ecoar mais alto. Um dos momentos decisivos aconteceu durante uma festa tradicional, quando o caminhoneiro subiu ao palco improvisado para falar à comunidade. Sua voz, antes tímida e pouco expressiva, ganhou firmeza e emoção enquanto ele contava a história da idosa, da estação e do que aquele lugar representava para todos. Ele falou da importância de manter viva a cultura local, de proteger os espaços que fazem parte da identidade da cidade e de resistir à pressão de interesses externos. O impacto da fala foi imediato. Muitas pessoas começaram a ver o espaço com outros olhos, não mais como um lugar abandonado, mas como um símbolo de resistência e esperança. Essa mudança de percepção foi uma vitória que trouxe nova energia para o grupo, motivando ainda mais o caminhoneiro a seguir adiante. Entretanto, nem tudo era um caminho reto. A burocracia continuava a atrasar os planos. O processo para regularizar o terreno não avançava como esperavam, e o tempo parecia correr contra eles. Em um momento crítico, receberam a notícia de que a prefeitura havia marcado uma data para leiloar o terreno, aumentando a pressão sobre o grupo. Esse anúncio gerou um sentimento de urgência que fez o caminhoneiro redobrar os esforços. Ele passou a dividir seu tempo entre a estrada, as reuniões, os contatos com possíveis financiadores e a organização de eventos para arrecadar fundos. As noites eram curtas, o cansaço aumentava, mas a sensação de estar lutando por algo maior o mantinha firme. Durante esse período, ele também enfrentou um conflito interno que crescia a cada dia. A liberdade da vida na estrada, o contato com diferentes lugares e pessoas, contrastava com o apego que começava a criar pela comunidade e pela idosa que o havia acolhido. Era uma dualidade difícil de conciliar, que o fazia questionar o que realmente queria para o futuro. Além disso, as relações pessoais começaram a se aprofundar. O caminhoneiro e o jovem voluntário se tornaram parceiros inseparáveis na luta, enquanto a amizade com a idosa se transformava em uma espécie de vínculo familiar. A senhora, apesar da idade e das dificuldades, mostrava uma força surpreendente, inspirando todos a não desistirem. Em um desses momentos de conversa, a idosa revelou detalhes sobre a importância das plantas medicinais que sonhava cultivar. Falou dos remédios naturais que ajudaram gerações da comunidade, das histórias passadas de mãe para filha e da conexão profunda entre aquelas plantas e a terra que as sustentava.
Esse conhecimento reforçou ainda mais o valor do projeto para todos. O caminhoneiro sentiu que estava começando a viver uma nova realidade, onde a estrada já não era o único caminho. Ele começou a perceber que construir uma vida ali, entre aquelas pessoas e tradições, poderia ser a realização de um sonho que ele nem sabia que tinha. No entanto, os antagonistas não estavam dispostos a facilitar as coisas. Um dia, ao chegar na estação de parada, ele encontrou sinais claros de sabotagem, ferramentas espalhadas, sacos de plantas revirados e a sensação de que alguém queria desanimar a todos. Essa atitude trouxe um clima de tensão e insegurança, mas também fortaleceu a união do grupo. Decidiram reforçar a vigilância, organizar mutirões para recuperar o que havia sido destruído e manter a comunidade informada sobre cada passo do processo. A luta passava a ser não só contra a burocracia e os interesses econômicos, mas também contra o medo e a desconfiança que tentavam dividir as pessoas. Paralelamente, o caminhoneiro começou a organizar sua própria rotina de forma diferente. Passava menos dias na estrada e mais tempo na cidade, participando das reuniões e ajudando nas ações comunitárias. Essa mudança exigia sacrifícios, deixava de ganhar dinheiro em algumas viagens, enfrentava o desconforto de sair da sua zona de conforto, mas sentia que estava construindo algo que valia a pena. A comunidade também começou a se organizar para ajudar a idosa a iniciar o viveiro. Pessoas doaram sementes, ferramentas e até mesmo um pequeno espaço para o plantio. A colaboração reforçou o sentimento de pertencimento e de responsabilidade coletiva, mostrando que a mudança era possível quando todos trabalhavam juntos. Um detalhe que chamou a atenção do caminhoneiro foi como a cultura local influenciava as decisões do grupo. As festas, as crenças religiosas e as tradições eram não só uma celebração, mas também um mecanismo de resistência e fortalecimento. Eles usavam esses momentos para reunir forças, para reafirmar sua identidade e para lembrar que estavam lutando por algo maior do que eles mesmos. Durante uma dessas festas, ele sentiu o cheiro do bolo de milho recém-assado, ouviu o som do violão acompanhado pelas vozes dos moradores e viu o brilho nos olhos de crianças e idosos. Aquela sensação de comunidade unida era algo que ele não havia experimentado antes e que passou a valorizar profundamente. Mas os obstáculos continuavam a surgir. Em uma reunião com autoridades, receberam a notícia de que seria necessário apresentar um projeto detalhado para conseguir algum apoio oficial. Isso significava horas de trabalho, pesquisa e planejamento, algo que o caminhoneiro e seus aliados não tinham experiência para fazer. Mesmo assim, não desistiram. Buscaram ajuda em ONGs, conversaram com especialistas, começaram a construir o projeto que mostraria o valor da preservação do espaço e do viveiro. Cada passo era uma conquista, mesmo que pequena, e cada vitória vinha acompanhada de um esforço visível. Nesse contexto, o caminhoneiro começou a perceber que sua transformação era gradual, mas concreta. Ele deixava de ser apenas um homem da estrada para se tornar um líder comunitário, alguém capaz de inspirar e mobilizar. Essa mudança, porém, tinha um custo. Ele sentia falta da liberdade que antes tinha e enfrentava momentos de dúvida e vulnerabilidade. O capítulo termina com ele olhando para a estação de parada, agora limpa e viva, cercada pelas pessoas que acreditavam naquela causa. A luta estava longe do fim, mas a esperança e a determinação brilhavam mais fortes do que nunca. Nos dias que sucederam à última grande reunião, o caminhoneiro e seus aliados sentiram o peso da responsabilidade em suas costas. O projeto para o viveiro e para a revitalização da estação precisava ser entregue à prefeitura em poucas semanas, e para isso, eles tinham que transformar sonhos e ideias em documentos técnicos, orçamentos e planos de ação realistas. O problema é que, apesar da vontade e da união do grupo, ninguém ali tinha experiência com burocracia ou elaboração de projetos. A princípio, tudo parecia uma missão impossível. O caminhoneiro, acostumado a lidar com estradas e problemas práticos, teve que aprender sobre formatos de apresentação, documentos legais e relatórios financeiros. Para ajudar, eles procuraram uma ONG ambiental da região, que aceitou prestar auxílio voluntário, orientando sobre o que era necessário para submeter o projeto. Durante as tardes de trabalho em conjunto, enquanto revisavam textos e buscavam informações, o caminhoneiro pôde perceber que aquela experiência era mais do que um desafio externo. Era uma prova interna, que obrigava a sair da zona de conforto e se reinventar.
Ele descobriu um lado que antes não conhecia, uma capacidade de liderança e resiliência que crescia a cada dia. Enquanto isso, a idosa, que vinha recuperando suas forças, passou a se dedicar mais intensamente às sementes e plantas que já começavam a brotar no pequeno espaço que eles haviam conseguido reservar para o viveiro. Era emocionante para todos verem aquelas primeiras folhas surgindo na terra, símbolo da esperança que teimava em florescer. O jovem voluntário, por sua vez, se destacou como um articulador e organizador incansável, mobilizando mais moradores, buscando doações e cuidando para que cada detalhe fosse pensado com cuidado. Sua motivação principal era preservar a cultura local e garantir que as tradições que amava não fossem apagadas por interesses imediatistas. No entanto, a tranquilidade relativa durou pouco. A notícia de que o projeto precisava ser entregue com todas as formalidades na prefeitura trouxe à tona novos conflitos. Alguns moradores, cansados e descrentes, começaram a questionar se todo aquele esforço valia a pena, se a burocracia não acabaria destruindo o que tinham construído. As dúvidas pairavam no ar, e o caminhoneiro sentiu o peso da responsabilidade mais forte do que nunca. Foi então que surgiu uma reviravolta que poucos esperavam. Um dos moradores influentes, até então contrário ao projeto, procurou o caminhoneiro para uma conversa reservada. Ele confessou que, apesar de sua postura inicial, reconhecia o valor da luta do grupo e queria ajudar a encontrar formas de acelerar o processo na prefeitura. Essa mudança surpreendeu a todos, mas principalmente o caminhoneiro, que soube usar essa oportunidade para fortalecer sua rede de apoio. Por outro lado, outro desafio apareceu quando o caminhoneiro descobriu que a documentação da propriedade do terreno estava incompleta, com pendências que poderiam atrasar ainda mais a regularização. Ele teve que lidar com cartórios e burocracias que pareciam intermináveis, enfrentando a frustração de perceber que, por mais que se esforçasse, não controlava todas as variáveis. Apesar desses entraves, o espírito da comunidade resistia. Em uma celebração tradicional, eles organizaram uma festa que reuniu música, comida típica e histórias contadas pelos mais antigos. O caminhoneiro, ao sentir o cheiro da comida caseira e ouvir as vozes animadas, percebeu que aquela festa era um ato de resistência, uma forma de afirmar sua identidade diante das adversidades. A história da idosa, que havia sido apenas um encontro casual, começava a ganhar contornos de inspiração para todos. Ela, com sua sabedoria e força, se tornou um símbolo vivo do que o grupo queria preservar: a memória, a cultura e a solidariedade. No entanto, internamente, o caminhoneiro continuava dividido. Em noites solitárias, ele refletia sobre o que realmente queria para sua vida. O amor pela estrada e a liberdade que ela proporcionava ainda chamavam por ele, mas a sensação de pertencimento e propósito na comunidade era uma força poderosa que puxava para ficar. Esse conflito interno gerava dúvidas e momentos de vulnerabilidade, nos quais ele se perguntava se conseguiria conciliar esses dois mundos. Outra reviravolta significativa ocorreu quando uma chuva forte danificou parte do terreno destinado ao viveiro. O solo encharcado prejudicou as plantas que estavam começando a crescer, ameaçando todo o trabalho feito até então. Foi um golpe duro para o grupo, que viu seus esforços ameaçados pela força da natureza. Mas, ao invés de desistir, o caminhoneiro liderou uma ação rápida para reconstruir o espaço. Organizaram mutirões para drenar a água, reforçar as estacas e proteger as mudas. A solidariedade dos moradores foi fundamental e o cheiro da terra molhada após o esforço coletivo ficou gravado na memória de todos como um símbolo de resistência. Paralelamente, as tensões entre os moradores começaram a diminuir à medida que mais pessoas se envolviam e sentiam parte do projeto. A estação de parada passou a ser um ponto de encontro para discussões, oficinas até pequenos eventos culturais. A cultura local, que antes parecia esquecida, ganhou um novo espaço para se manifestar. Mas o grupo ainda precisava vencer o último e maior obstáculo: a aprovação oficial do projeto pela prefeitura. Para isso, o caminhoneiro teve que enfrentar reuniões formais, apresentar argumentos técnicos e emocionais e resistir à pressão dos interesses contrários. Em uma dessas reuniões, ele teve um momento de grande vulnerabilidade. Sentado diante de uma mesa cheia de autoridades, sentiu o peso da responsabilidade e o medo do fracasso. Mas, ao olhar para as fotos da idosa e das plantas, encontrou a força necessária para continuar.
Com um discurso sincero e apaixonado, ele conseguiu sensibilizar alguns membros da comissão, mostrando que aquela luta era mais do que um projeto ambiental ou cultural. Era a preservação da alma de uma comunidade. Por fim, após muita espera e ansiedade, veio a notícia esperada. O projeto havia sido aprovado e os recursos para o viveiro e a revitalização da estação estavam garantidos. Foi uma vitória conquistada a duras penas, resultado de meses de trabalho, sacrifícios e união. Mas, como sempre, toda vitória teve seu custo. O caminhoneiro percebeu que, para se dedicar à comunidade, teria que abrir mão de grande parte da liberdade que a estrada lhe oferecia. Decidiu, então, buscar o equilíbrio, conciliando a rotina no caminhão com o compromisso assumido na cidade. O capítulo termina com ele observando o terreno revitalizado, sentindo o cheiro das plantas e o som distante de uma roda de viola, e entendendo que sua vida havia mudado para sempre, para melhor. O sol começava a se pôr sobre a pequena cidade quando o caminhoneiro fechou a porta da casa que havia se tornado seu refúgio temporário. O cheiro do café fresco ainda pairava no ar, misturado ao aroma das plantas que a idosa cultivava com tanto carinho. Aquele momento de calma era raro, um breve respiro entre a correria dos dias e as batalhas diárias pela preservação da estação e do viveiro. Nos últimos meses, sua vida mudará profundamente. A estrada, que antes era seu único mundo, agora dividia espaço com a comunidade que se tornará parte de sua história e de seu coração. Ele sentia nas veias o peso e a responsabilidade daquele novo papel, mas também uma satisfação genuína que o fazia acreditar que aquele era o caminho certo. O projeto aprovado pela prefeitura começava a ganhar forma. Com os recursos em mãos, o grupo organizava as primeiras ações para ampliar o viveiro, montar estruturas para oficinas e preparar a estação de parada para receber visitantes e moradores. Era um sonho que, aos poucos, se tornava realidade, mas não sem desafios. O caminhoneiro assumirá a função de coordenador das ações. Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Comunitárias, uma responsabilidade que exigia planejamento, diálogo e paciência. Passava os dias visitando fornecedores, organizando mutirões e resolvendo problemas inesperados. O jovem voluntário, sempre ao seu lado, mostrou-se um aliado incansável, dominando as redes sociais e ajudando a divulgar as ações. A idosa, por sua vez, tornará-se uma espécie de mentora para o grupo. Com sua sabedoria e conhecimento das plantas medicinais, conduzia oficinas que atraíam moradores de todas as idades. O cheiro das ervas e flores enchia o ar, criando um ambiente acolhedor que contrastava com o barulho constante da cidade. Apesar dos avanços, a sombra das tensões não desapareceu completamente. Um grupo pequeno, ainda contrário ao projeto, tentava minar a união da comunidade, espalhando dúvidas e questionamentos. O caminhoneiro sabia que essa resistência era natural, mas também perigosa. Precisava manter a coesão do grupo e mostrar, com ações concretas, que a luta valia a pena. Em uma tarde de domingo, durante uma reunião na estação, ele recebeu uma notícia que o deixou inquieto. Uma nova proposta de investimento para terreno havia surgido, desta vez uma empresa que prometia desenvolvimento econômico e empregos, mas que ignorava a importância cultural e ambiental do espaço. Essa reviravolta obrigou o grupo a se organizar rapidamente para apresentar um contraponto forte. O caminhoneiro passou a articular uma campanha de conscientização, usando as redes sociais, encontros comunitários, a mobilização de figuras públicas locais para fortalecer a defesa da preservação. Enquanto isso, a relação dele com a idosa se aprofundava. Em momento de conversa, ela compartilhou histórias antigas da região, lendas e costumes que estavam sendo redescobertos e valorizados graças ao projeto. Essas histórias criavam um vínculo emocional que ultrapassava o simples trabalho social. No campo pessoal, o caminhoneiro também enfrentava dilemas. A distância da família, que vivia em outra cidade, pesava em seu coração. As chamadas de vídeo e as mensagens diárias eram um conforto, mas não substituíam o abraço apertado que ele sentia falta. Ele começava a pensar em formas de conciliar suas responsabilidades e o desejo de estar mais perto de quem amava. Durante uma visita ao viveiro, ele percebeu quanto o ambiente havia mudado.
O som dos pássaros, o cheiro da terra remexida, o toque suave das folhas nas mãos da idosa eram testemunhos vivos da transformação. Era ali que ele encontrava sentido, um elo forte com a terra e com as pessoas. Uma das maiores dificuldades era administrar o tempo. As viagens longas na estrada, a organização das atividades e os encontros com autoridades consumiam suas energias. O caminhoneiro sentia que precisava aprender a delegar, a confiar nos outros, o que nem sempre era fácil para alguém acostumado a tomar as rédeas sozinho. Em um desses momentos de reflexão, ele conversou longamente com o jovem voluntário, que o incentivou a buscar equilíbrio e a reconhecer seus limites. Essa amizade sincera se mostrava cada vez mais valiosa, criando um espaço onde podia mostrar suas vulnerabilidades sem medo de julgamento. A cultura local continuava sendo um guia para suas decisões. As festas tradicionais, os rituais e as celebrações religiosas não eram apenas eventos festivos, mas momentos de fortalecimento da identidade e da união. O caminhoneiro passou a participar de algumas dessas atividades, sentindo-se cada vez mais integrado. No meio desse turbilhão, surgiu uma pequena reviravolta. A idosa, que há tempos vinha lidando com algumas limitações de saúde, apresentou sinais de cansaço e necessidade de cuidados maiores. O caminhoneiro e o grupo tiveram que se reorganizar para garantir que ela recebesse a atenção necessária, criando uma rede de apoio que envolvia vizinhos e voluntários. Esse momento mostrou a fragilidade de todos e a importância da solidariedade. O caminhoneiro, que sempre foi um homem forte e independente, sentiu uma vulnerabilidade nova, mas encontrou força na união e na amizade. A estação de parada, antes esquecida e cheia de ratos, agora era um símbolo de luta e esperança. Cada planta que crescia, cada oficina realizada e cada sorriso compartilhado representava uma vitória contra as adversidades. Mas ainda havia um último obstáculo a superar: a aprovação definitiva do plano de uso do solo que garantiria a proteção permanente do terreno. Esse processo, complexo e cheio de etapas burocráticas, exigiria melhor do caminhoneiro e da comunidade. Enquanto preparavam a documentação e organizavam audiências públicas, ele refletia sobre a jornada até ali. Cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada dúvida enfrentada tinha um propósito maior: preservar as raízes, a cultura e a vida daquela comunidade que tanto o havia acolhido. No final daquele capítulo da sua vida, o caminhoneiro entendeu que sua transformação era real e profunda. Ele não era mais apenas um homem da estrada, mas um guardião de histórias, um elo entre passado e futuro. O cheiro da terra molhada, o som das vozes animadas nas festas, o toque suave das folhas e o calor dos abraços recebidos tornavam aquele lugar seu verdadeiro lar, pelo menos por enquanto. A manhã clareava com o canto distante dos sabiás e o aroma fresco do mato, recém-úmido pela garoa leve que caíra durante a noite. O caminhoneiro acordou cedo, sentindo a rotina pulsar de novo em suas veias. A estrada chamava, mas o coração permanecia preso àquela terra que começava a chamar de lar. Nos últimos meses, a vida parecia um equilíbrio constante entre a liberdade das estradas e as responsabilidades da comunidade. Era uma dança delicada que exigia dele paciência e coragem, pois cada passo poderia significar um ganho ou uma perda para o projeto que abraçara com tanta fé. Logo pela manhã, enquanto organizava algumas entregas para a cidade vizinha, ele recebeu uma ligação inesperada. O órgão ambiental local havia marcado uma vistoria surpresa no terreno para avaliar as condições do viveiro e verificar se as regras estavam sendo cumpridas. Isso significava que a comunidade precisaria estar ainda mais organizada e atenta, já que qualquer irregularidade poderia atrasar ou até mesmo cancelar os recursos. A notícia causou um frio na espinha do caminhoneiro, mas também uma determinação renovada. Juntamente com a idosa e o jovem voluntário, convocou uma reunião urgente. Precisavam garantir que tudo estivesse perfeito, não apenas para a vistoria, mas para assegurar a continuidade daquele sonho. Nos dias seguintes, a comunidade se mobilizou com força total. A estação de parada foi limpa, os canteiros reforçados e os documentos organizados com rigor. O caminhoneiro, acostumado a lidar com imprevistos na estrada, usou sua experiência para coordenar as tarefas e delegar responsabilidades. Entretanto, um problema surgiu. Um dos moradores,
Preocupado com a chegada da vistoria, propôs que fossem feitas adaptações que poderiam comprometer a essência do projeto, usar produtos químicos para acelerar o crescimento das plantas e garantir resultados imediatos, mesmo que isso fosse prejudicial ao meio ambiente. Essa proposta gerou um conflito intenso na reunião. O caminhoneiro, firme em seus valores, argumentou que a luta deles não era para atalhos, mas para a construção de algo sustentável e verdadeiro. Explicou que qualquer sacrifício agora poderia trazer consequências irreversíveis no futuro. O debate foi longo e acalorado, mas o grupo acabou concordando em manter os princípios que os guiavam desde o início. A decisão fortalecia ainda mais a coesão e mostrava que a comunidade aprenderá a valorizar não apenas o resultado, mas o caminho. No dia da vistoria, a equipe do órgão ambiental chegou cedo, acompanhada por um representante da prefeitura. O caminhoneiro os recebeu com cordialidade e transparência, mostrando cada detalhe do viveiro e explicando o trabalho que vinha sendo realizado. Os visitantes observaram o cuidado com as plantas nativas, a organização do espaço e a dedicação dos moradores que, mesmo cansados, estavam presentes para explicar o significado de cada ação. O cheiro das ervas e flores, o som dos pássaros e o calor humano foram fatores que impressionaram os avaliadores. Após algumas horas de análise, a equipe declarou que o viveiro estava em conformidade com as normas e que o projeto poderia continuar a receber apoio. Foi uma vitória que trouxe alívio e motivação para todos. Com essa aprovação, o grupo decidiu que era hora de ampliar o alcance das ações. Passaram a organizar oficinas de educação ambiental para crianças e jovens da região, mostrando a importância da preservação e do respeito à natureza. O caminhoneiro viu nesse momento uma chance de plantar sementes não só na terra, mas também na mente das futuras gerações. Sentiu uma alegria profunda ao ver o brilho nos olhos das crianças, ansiosas para aprender sobre as plantas medicinais e as tradições locais. Mas nem tudo era só esperança. O projeto enfrentava dificuldades financeiras. Os recursos aprovados pela prefeitura cobriam apenas parte das despesas e o caminhoneiro precisou usar sua experiência nas estradas para conseguir serviços de transporte e materiais com preços acessíveis. Para isso, passou a negociar com fornecedores, pedindo descontos e parcelamentos, enquanto organizava eventos para arrecadar fundos. O jovem voluntário, por sua vez, coordenava campanhas online que alcançavam pessoas de fora da cidade, sensibilizando doadores e parceiros. Apesar dos esforços, o caminhoneiro começou a sentir o desgaste físico e emocional. As noites eram curtas e os dias longos. A saudade da família apertava e a pressão para garantir o sucesso do projeto aumentava a cada dia. Foi então que uma nova reviravolta abalou o grupo. Uma tempestade violenta causou estragos na região, com quedas de árvores, alagamentos e prejuízos no viveiro. Algumas plantas que haviam crescido com tanto cuidado foram arrancadas pela força da água e o solo ficou encharcado e instável. O impacto foi devastador, especialmente para a idosa, que se sentiu impotente diante da força da natureza. O caminhoneiro, no entanto, não permitiu que o desânimo tomasse conta. Organizou mutirões para reparar os danos, aproveitando a oportunidade para fortalecer os laços comunitários. Naqueles dias difíceis, ele percebeu que a força da comunidade era o que realmente sustentava o projeto. Cada gesto de solidariedade, cada mão ajudando a limpar e replantar, era um símbolo de resistência e esperança. Durante uma dessas tardes, ele sentou-se ao lado da idosa e compartilhou suas dúvidas e medos. Ela, com seu olhar sereno, respondeu que a vida era feita de ciclos e que a terra, apesar das tempestades, sempre renascia com mais vigor. Essas palavras se tornaram um mantra para o caminhoneiro, que passou a encarar os desafios como parte do processo de crescimento. Ele entendeu que nem sempre o caminho seria fácil, mas que cada dificuldade traria aprendizado e fortalecimento. Enquanto isso, as oficinas para crianças e jovens começaram a gerar frutos inesperados. Muitos participantes passaram a ajudar nas atividades do viveiro, trazendo energia nova e ideias criativas. A cultura local, antes ameaçada pelo esquecimento, ganhava vida novamente através das histórias e das tradições compartilhadas. Em uma dessas oficinas, o jovem voluntário propôs a criação de um festival anual de cultura regional, que reunisse música, dança, artesanato e culinária típica. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo começaram os preparativos para o evento que prometia ser um marco para a comunidade.
O caminhoneiro se envolveu de corpo e alma na organização, percebendo que aquele festival poderia ser uma forma de mostrar ao mundo a riqueza cultural daquela terra e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os moradores. Porém, como em toda história de luta, uma grande reviravolta estava por vir. Pouco antes do festival, o representante da empresa que havia oferecido investimento no terreno voltou a aparecer, desta vez propondo um acordo. Apoio financeiro para o evento em troca de espaço para construção comercial na área preservada. Essa proposta dividiu o grupo e testou os limites da união construída até ali. O caminhoneiro, sabendo que aceitar significaria comprometer tudo pelo que haviam lutado, defendeu com firmeza a rejeição da oferta. O embate foi tenso, mas a maioria da comunidade concordou que o patrimônio cultural e ambiental não poderia ser vendido por dinheiro fácil. Essa decisão mostrou que a força dos valores da identidade era maior que qualquer tentação material. Com o apoio renovado e a determinação intacta, o festival aconteceu com sucesso, atraindo visitantes e mídia local. O cheiro da comida típica, o som dos instrumentos tradicionais e o colorido das roupas criaram uma atmosfera mágica, celebrando a vida e as raízes daquela comunidade. O caminhoneiro, emocionado, percebeu que aquele momento era uma conquista coletiva, fruto de meses de esforço, sacrifícios e amor pela terra. Ao final do dia, enquanto caminhava pela estação revitalizada, sentia um profundo senso de realização e pertencimento. Sabia que, apesar dos desafios que ainda viriam, havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. O amanhecer trazia uma brisa leve que balançava suavemente as folhas das árvores em torno do viveiro. O caminhoneiro acordou com a sensação de que algo novo estava prestes a acontecer, um pressentimento que misturava ansiedade e esperança. Ele sabia que os próximos passos seriam decisivos para o futuro do projeto e para sua vida pessoal. Nos dias que seguiram ao festival cultural, o grupo sentiu um vigor renovado. A visibilidade conquistada impulsionou a chegada de novos voluntários e doações, e o projeto ganhou um espaço especial no coração da comunidade local. A estação de parada começava a ser um ponto de encontro e aprendizado, reforçando o laço entre passado e presente. Porém, nem tudo estava resolvido. O conflito interno que o caminhoneiro carregava há meses se intensificava. A saudade da família apertava como nunca, e ele sentia o peso de estar longe das pessoas que amava. Ao mesmo tempo, a responsabilidade com o viveiro e a comunidade exigia dedicação total, como se aquele lugar dependesse exclusivamente dele. Em uma tarde de quinta-feira, após uma reunião exaustiva com a equipe, ele recebeu uma mensagem da filha, que morava em outra cidade. A simples leitura das palavras trouxe lágrimas aos seus olhos. Ela falava sobre a importância dele estar mais presente, sobre a falta que fazia em momentos simples do dia a dia. Aquela mensagem abriu uma ferida que ele tentava esconder. Decidiu, então, que precisava encontrar um equilíbrio. Começou a planejar viagens mais curtas para poder visitar a família com mais frequência, mesmo que isso significasse reduzir um pouco o tempo dedicado ao projeto. A ideia era dividir responsabilidades, treinando outros membros do grupo para assumirem tarefas essenciais. Foi um processo difícil. Ele tinha dificuldade em confiar plenamente, fruto dos anos de trabalho solitário nas estradas, onde era o único responsável pela carga e pela segurança. Mas, aos poucos, percebeu que dividir o peso não diminuía seu papel. Pelo contrário, fortalecia o coletivo. Enquanto isso, a idosa, que acompanhava essa transformação, ofereceu palavras de encorajamento e lembrou que a vida se construía com pequenas escolhas diárias, sempre respeitando os próprios limites. Essa sabedoria foi fundamental para o caminhoneiro aceitar suas vulnerabilidades e buscar ajuda. No meio dessa jornada, uma nova reviravolta apareceu. A prefeitura, pressionada por setores interessados em explorar economicamente a área, começou a adiar a aprovação definitiva do plano de uso do solo. As burocracias se arrastavam e o grupo sentiu o impacto dessa demora, que trazia insegurança para o futuro. O caminhoneiro, com seu temperamento decidido, passou a organizar reuniões com vereadores e representantes, usando a visibilidade conquistada para pressionar por uma solução rápida e justa. Com o apoio dos moradores, enviaram abaixo-assinados, organizaram manifestações pacíficas e fortaleceram a rede de apoio. Essas ações, apesar de desgastantes, mostraram a força da união e a importância de se fazer ouvir.
Aos poucos, a situação começou a mudar e o projeto ganhou o respaldo necessário para avançar. Em meio a esses desafios, uma subtrama se desenvolvia: o relacionamento entre o caminhoneiro e o jovem voluntário, que amadurecia em respeito, admiração e amizade verdadeira. O jovem compartilhava seu sonho de estudar biologia e transformar o viveiro em um centro de pesquisa ambiental. O caminhoneiro viu nesse entusiasmo uma oportunidade de aprendizado e ensinamento, tornando-se uma espécie de mentor, ensinando sobre a vida nas estradas, sobre as pessoas e sobre a importância da perseverança. Juntos, enfrentavam não apenas os desafios práticos do dia a dia, mas também as dúvidas e medos que surgiam. Essa conexão profunda trouxe momentos de vulnerabilidade para ambos, mostrando que, mesmo fortes, precisavam um do outro para seguir adiante. Durante uma tarde chuvosa, enquanto trabalhavam no viveiro, o jovem confidenciou que, apesar da paixão pelo meio ambiente, sentia medo do futuro incerto e das dificuldades que poderiam surgir. O caminhoneiro respondeu com histórias de suas jornadas na estrada, enfatizando que o medo era um companheiro natural, mas que não podia ser um obstáculo. Essa conversa reforçou o compromisso deles com o projeto e com suas próprias vidas, inspirando-os a continuar mesmo diante das incertezas. Em paralelo, o caminhoneiro começou a experimentar uma nova rotina que incluía momentos de lazer e autocuidado, como caminhadas pela mata e a prática de meditação guiada pela idosa. Esses momentos de pausa se tornaram essenciais para sua saúde mental e emocional. A cultura local continuava presente em todos os aspectos da vida comunitária. As festas tradicionais, as festas religiosas e as celebrações populares não apenas alegravam os dias, mas também reforçavam o senso de identidade e pertencimento. Durante uma dessas festas, ele percebeu como a história da região estava entrelaçada com suas próprias histórias pessoais, criando um tecido rico e complexo que unia passado, presente e futuro. No entanto, a próxima grande reviravolta surgiu quando uma forte disputa interna ameaçou dividir o grupo. Alguns membros, cansados das dificuldades, começaram a questionar a eficácia do projeto e a propor mudanças radicais, inclusive o abandono de algumas práticas tradicionais em favor de soluções mais rápidas. O caminhoneiro teve que agir como mediador, organizando encontros para que todos pudessem expressar suas opiniões e encontrar um caminho comum. Essa experiência mostrou sua capacidade de liderança, empatia e paciência. Ao final de longas discussões, o grupo reafirmou seu compromisso com os valores originais do projeto, aceitando, porém, implementar algumas melhorias e adaptações que tornassem as ações mais eficientes sem perder a essência. Esse episódio fortaleceu ainda mais a união e mostrou que os conflitos, quando bem administrados, podiam ser fontes de aprendizado e crescimento. Com a aprovação definitiva do plano de uso do solo finalmente próxima, o caminhoneiro sentiu que seu esforço estava sendo reconhecido. Ele sabia que a vitória seria conquistada não apenas por ele, mas por toda a comunidade que batalhava junto. O período de um ano desde o início de sua transformação chegava ao fim. Olhando para trás, via uma trajetória repleta de desafios, sacrifícios e conquistas. A estrada que antes representava apenas liberdade e solidão agora se conectava com raízes profundas, com um futuro promissor. Ele estava pronto para seguir em frente, com a certeza de que o verdadeiro valor da vida estava nas conexões humanas, na preservação da cultura e na coragem de lutar pelo que se acredita. O sol despontava atrás das montanhas, tingindo o céu com tons alaranjados e dourados, quando o caminhoneiro acordou sentindo o peso de uma decisão que precisava tomar. Durante meses, a vida entre as estradas e o projeto da comunidade havia se tornado um equilíbrio delicado, quase mágico, mas agora algo lhe dizia que era hora de definir seu caminho de forma mais clara. A última reunião com a prefeitura fora promissora. O plano de uso do solo estava prestes a ser aprovado oficialmente, abrindo portas para a legalização definitiva do viveiro e para a ampliação das atividades ambientais e culturais. Porém, o preço dessa conquista exigiria dele uma dedicação ainda maior, talvez até mesmo abrir mão de algumas das viagens que tanto amava. Enquanto caminhava pela trilha que levava ao viveiro, sentiu o aroma familiar das plantas medicinais, uma mistura de terra molhada e folhas frescas que o acalmava. Ao lado da idosa, que observava o amanhecer em silêncio, compartilhou suas dúvidas e temores. Ela, com a serenidade que a idade lhe dera, respondeu que a vida era feita de ciclos e que a coragem não era a ausência do medo, mas a decisão de seguir adiante apesar dele.
Essas palavras ecoaram em sua mente enquanto ele se preparava para conversar com a família. Nas semanas seguintes, a comunicação com a filha se tornou mais frequente e aberta. Ele compartilhou as dificuldades e as alegrias e ouviu sobre as novidades da casa, os pequenos momentos que lhe faziam falta. Essa troca aqueceu seu coração e reforçou o compromisso de buscar um equilíbrio entre as responsabilidades e o amor familiar. No entanto, a rotina do projeto exigia esforço constante. Novos obstáculos surgiam a todo momento. A chegada do inverno trouxe dias frios e chuvosos, dificultando o cultivo das plantas e as atividades ao ar livre. O terreno ficou encharcado, tornando o acesso mais difícil, forçando o grupo a improvisar soluções para proteger as mudas. O caminhoneiro, acostumado a enfrentar o imprevisto nas estradas, liderou a construção de abrigos temporários com materiais reaproveitados e reforçou o trabalho em equipe para manter o viveiro funcionando. O cheiro da madeira molhada, misturado ao som da chuva batendo no telhado improvisado, criava um cenário que unia desafio e beleza. Durante esse período, o jovem voluntário desenvolveu um projeto para instalar um sistema simples de captação de água da chuva, que poderia ajudar a minimizar os impactos das tempestades e garantir o abastecimento do viveiro. O caminhoneiro apoiou a iniciativa, ajudando a buscar materiais e orientação técnica. A implementação do sistema foi um sucesso, demonstrando como a união entre tradição e inovação podia gerar soluções eficazes. Essa conquista trouxe novo ânimo para o grupo, que via suas ideias ganhando forma e impacto. Mas o inverno também trouxe um desafio emocional. O afastamento da família se tornou mais difícil de suportar com o tempo fechado e as viagens reduzidas. O caminhoneiro enfrentou noites solitárias, onde a saudade apertava e as dúvidas sobre suas escolhas surgiam com força. Em um desses momentos de fragilidade, ele encontrou na idosa um apoio silencioso e acolhedor. Ela compartilhava histórias da própria juventude, momentos de separação e reencontro, mostrando que a vida sempre guardava espaço para novas possibilidades. Em paralelo, a comunidade sentia os efeitos do projeto além do viveiro. O festival cultural, realizado com sucesso no semestre anterior, passava a ser uma tradição anual, atraindo visitantes e fortalecendo a economia local. Artesãos, músicos e cozinheiros encontravam na celebração uma vitrine para seus talentos e a cultura regional ganhava visibilidade. Essa transformação impactava diretamente nas decisões do caminhoneiro, que via o projeto crescendo e se tornando um pilar de desenvolvimento sustentável para a região. As raízes culturais, as festas tradicionais, as crenças e costumes locais estavam sendo preservadas e valorizadas, criando um senso de identidade forte e inspirador. No entanto, uma nova reviravolta apareceu quando a empresa que anteriormente tentou propor a construção comercial na área voltou com uma oferta diferente. Financiamento para uma nova estrada que facilitaria o acesso ao viveiro, mas se passaria por uma área de preservação importante. Essa situação colocou o grupo em um dilema. A estrada facilitaria o transporte, atraindo mais visitantes e recursos, mas poderia comprometer parte do ecossistema que tanto lutavam para proteger. O caminhoneiro, diante desse conflito, convocou uma assembleia na estação de parada. Moradores, voluntários, representantes ambientais e até alguns políticos locais compareceram para discutir a proposta. A discussão foi longa e intensa. Alguns defendiam a construção, ressaltando os benefícios econômicos e a facilidade de acesso. Outros temiam o impacto ambiental e a perda da essência do projeto. No meio desse debate, o jovem voluntário apresentou um estudo alternativo, elaborado com a ajuda de técnicos ambientais, que mostrava possibilidades para a construção da estrada em uma rota que causaria menos danos, além de propostas para a recuperação das áreas afetadas. Esse plano alternativo foi acolhido com entusiasmo e passou a ser a base para negociações com a empresa e os órgãos públicos. Mais uma vez, o caminhoneiro mostrou sua capacidade de liderança e negociação, mediando os interesses, buscando soluções que respeitassem os valores do grupo. Enquanto isso, a relação com a família seguia se fortalecendo, com visitas mais frequentes e momentos de reconciliação. Ele percebeu que, apesar da distância, o amor e o cuidado podiam superar as barreiras do tempo e do espaço. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhava pela trilha ao lado do jovem voluntário, falou sobre o futuro que desejava construir.
um futuro onde o projeto se tornaria autossustentável, um exemplo para outras comunidades e onde ele pudesse encontrar paz e realização. O jovem, com brilho nos olhos, compartilhou seus planos para continuar os estudos e levar a mensagem da preservação para além daquele lugar. A conversa terminou com um aperto de mãos firme e a certeza de que, juntos, estavam trilhando um caminho de esperança e transformação. O inverno lentamente cedia lugar à primavera, trazendo consigo o aroma fresco das flores e o canto vibrante dos pássaros que retornavam à região. O caminhoneiro sentia no ar uma renovação que ia além das mudanças naturais. Era a sensação de que o projeto e sua própria vida estavam se transformando para sempre. As semanas que antecederam a aprovação definitiva do plano de uso do solo foram marcadas por intensa mobilização. A comunidade, agora unida e confiante, participou ativamente de audiências públicas, debates e reuniões, reforçando a importância do viveiro para a cultura e o meio ambiente local. A presença constante do caminhoneiro em cada um desses momentos era inspiradora. Sua postura firme, mas sempre respeitosa, conquistava aliados e dissipava dúvidas. Ele não era mais apenas o homem solitário das estradas. Havia se tornado um líder, um símbolo de resistência e esperança. Porém, o sucesso crescente trouxe desafios pessoais. O caminhoneiro enfrentava a difícil tarefa de equilibrar as demandas do projeto, as responsabilidades familiares, sua própria saúde física e emocional. As noites mal dormidas, as viagens frequentes e o esforço para atender a tantas frentes começaram a cobrar um preço. Durante uma consulta médica de rotina, ele foi alertado sobre a necessidade de cuidar melhor do corpo e reduzir o ritmo, algo que deixou inquieto e apreensivo. Foi um momento de vulnerabilidade que o fez refletir profundamente. Aceitar limites não era fácil para alguém acostumado a superar obstáculos sozinho, mas era necessário para garantir a continuidade da luta que havia abraçado. O jovem voluntário, percebendo o desgaste do caminhoneiro, ofereceu-se para assumir mais responsabilidades e promover treinamentos para capacitar novos membros. Essa iniciativa reforçou a ideia de que o projeto era uma construção coletiva, com espaço para todos crescerem. Enquanto isso, a cidade organizava a primeira Feira de Culturas Tradicionais, um evento que celebrava a diversidade regional e fortalecia os laços entre as comunidades vizinhas. O caminhoneiro e sua equipe participaram com uma barraca dedicada ao viveiro, exibindo plantas, artesanatos e histórias que emocionavam os visitantes. O ambiente estava repleto de cores, sons e sabores típicos, o aroma do café coado na hora, o som do violão ao fundo, o toque dos bordados feitos à mão. Cada detalhe refletia a riqueza cultural que motivava o grupo a preservar suas raízes. Durante a feira, ele teve a oportunidade de conversar com representantes de outras regiões, trocar experiências e formar parcerias que poderiam ampliar o impacto do projeto. Essas conexões eram fruto de um esforço contínuo, construído com paciência e dedicação. No entanto, uma reviravolta de médio impacto surgiu quando um dos principais financiadores, motivado por interesses próprios, tentou impor mudanças na gestão do viveiro, buscando direcionar recursos para projetos que não estavam alinhados com os valores do grupo. O caminhoneiro, com seu senso de justiça aguçado, convocou uma reunião extraordinária para discutir o assunto. Com o apoio dos voluntários e da comunidade, conseguiu estabelecer regras claras sobre a administração dos recursos, garantindo transparência e respeito às decisões coletivas. Essa experiência fortaleceu o compromisso do grupo com a ética e a democracia interna, evitando divisões que poderiam enfraquecer a causa. Paralelamente, o relacionamento entre o caminhoneiro e a idosa se aprofundava, baseado em respeito mútuo e amizade sincera. Ela o incentivava a expressar seus sentimentos, a buscar ajuda quando necessário, quebrando o paradigma do homem forte e solitário. Um dia, durante um passeio pela mata, compartilharam memórias de vida, sonhos e medos, criando um espaço de confiança que foi fundamental para a recuperação emocional do caminhoneiro. Esse vínculo humano se refletia na forma como ele liderava o grupo, com mais empatia, paciência e compreensão das dificuldades alheias. Com a chegada do verão, o viveiro florescia como nunca e a comunidade sentia os frutos do esforço coletivo. As festas tradicionais passaram a incluir atividades educativas, atraindo crianças e jovens, despertando interesse pela cultura e pelo meio ambiente. No entanto, a jornada do caminhoneiro ainda reservava grandes surpresas. Um dia, enquanto organizava um passeio educativo para estudantes locais,
recebeu uma notícia que mudaria os rumos do projeto. Uma proposta oficial da prefeitura para transformar o viveiro em um polo turístico sustentável, com investimentos para infraestrutura, capacitação e divulgação. A oferta era tentadora, mas também trazia riscos. O aumento do turismo poderia colocar em perigo a tranquilidade do local e a preservação das tradições. O grupo precisaria decidir cuidadosamente. Em uma nova assembleia, o caminhoneiro apresentou os prós e contras da proposta, destacando a importância de manter a essência do projeto e de envolver toda a comunidade na decisão. Após debates acalorados, decidiu-se aceitar o desafio, mas com a condição de que fossem estabelecidas normas rígidas para o turismo responsável, respeitando o meio ambiente e a cultura local. O processo de adaptação foi intenso. O caminhoneiro trabalhou incansavelmente para garantir que as obras e atividades fossem planejadas, executadas com cuidado, envolvendo especialistas e moradores. Foi mais uma prova de sua capacidade de enfrentar obstáculos e transformar desafios em oportunidades. Ao longo desse período, o caminhoneiro sentiu o impacto das escolhas feitas. Algumas amizades se fortaleceram, outras foram deixadas para trás, e ele próprio mudou profundamente, aprendendo que o sucesso é uma construção gradual, feita de vitórias e perdas. A cada avanço, um custo; a cada conquista, um sacrifício. Mas o sentimento de missão cumprida e a conexão com a comunidade eram recompensas que motivavam a continuar. Naquela noite, ao olhar para o céu estrelado, pensou em tudo que havia vivido nos últimos meses: a solidão das estradas, o encontro com a idosa, os primeiros passos do projeto, os desafios enfrentados, as amizades construídas. Sorria com a certeza de que, apesar das dificuldades, havia encontrado um propósito que transcendia qualquer quilômetro rodado. O sol da manhã brilhava com uma intensidade especial, como se comemorasse junto com o caminhoneiro o fechamento de um ciclo importante. O viveiro estava mais vivo do que nunca. Plantas exuberantes, trilhas bem cuidadas e um movimento constante de visitantes que chegavam para conhecer o que antes era apenas um sonho distante. O caminhoneiro caminhava pelo espaço com o coração cheio de gratidão. Cada canto daquele lugar guardava uma história, uma luta, um sorriso compartilhado. O ar carregava aromas de terra fértil, flores silvestres e o café recém-passado na pequena cozinha comunitária, um convite para celebrar a vida. O projeto, que começou como um gesto de compaixão ao encontrar a idosa em meio à pobreza e abandono, transformou-se em um símbolo de esperança, cultura e preservação. Aquele momento inicial, tão impactante, havia sido a faísca que acendeu uma chama que agora iluminava muitas vidas. Na manhã daquele dia especial, a comunidade se reuniria para inaugurar oficialmente o Centro Cultural e Ambiental, consolidando anos de trabalho árduo e dedicação. O caminhoneiro estava nervoso, mas também emocionado. Era o ápice de uma jornada que exigiu coragem, paciência e fé. Antes do evento, ele recebeu uma ligação da filha, que anunciava sua chegada para a celebração. O sorriso que iluminou seu rosto era sincero e espontâneo, fruto da expectativa do reencontro que tanto aguardava. Quando ela chegou, a emoção tomou conta dos dois. Abraços apertados e olhares cheios de afeto quebraram a distância de meses da saudade acumulada. A presença dela era um presente, a prova de que as escolhas difíceis haviam valido a pena. A cerimônia começou com discursos emocionados, nos quais o caminhoneiro destacou o papel fundamental da comunidade, dos voluntários e da idosa que o inspirou a mudar de vida. As palavras eram simples, mas carregadas de verdade, e tocaram o coração de todos os presentes. Durante a festa, crianças corriam entre as árvores, aprendendo sobre as plantas e os costumes locais. Músicos tocavam canções tradicionais que enchiam o ar de melodia e nostalgia. Artesãos exibiam suas obras feitas com amor e dedicação. O caminhoneiro observava tudo com um misto de orgulho e humildade. Sabia que aquela vitória não era só dele, mas de cada pessoa que acreditou, lutou e permaneceu fiel aos valores do projeto. No fim da tarde, após o encerramento oficial, a idosa se aproximou dele com um sorriso sereno. "Você mudou não só sua vida, mas a de muitos ao seu redor", disse com voz suave. "E isso é o que realmente importa." Ele agradeceu, emocionado, reconhecendo que o caminho não foi fácil, mas que cada obstáculo havia fortalecido sua determinação. A noite caiu lentamente, trazendo o céu estrelado que parecia abençoar aquele momento único. Ao lado da família,
dos amigos e da comunidade, o caminhoneiro sentiu uma paz profunda, a sensação de que, finalmente, havia encontrado seu lugar no mundo. O projeto continuaria a crescer, e ele sabia que, apesar dos desafios futuros, estava pronto para enfrentá-los com o coração aberto e a alma fortalecida. A estrada, antes solitária e imprevisível, agora estava cercada de raízes firmes e mãos amigas. O que começou como um encontro inesperado se transformou em uma jornada de transformação, amor e esperança. E assim, o caminhoneiro que um dia encontrou uma idosa em meio aos ratos mudou sua vida, e a de muitos outros, para sempre. Fim. Chegou até aqui. Então comenta a vida, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.